Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar sobre cultura no Rio de Janeiro. E já agradeço a sua companhia todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Show Business. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e, por favorzinho, deixa um comentário também. Trago boas novas, a cultura voltou. É a nossa cidade voltando a exercer sua vocação para as artes. Música, teatro, exposições, eventos culturais. A Prefeitura do Rio anunciou o maior plano de investimentos da história da cultura carioca. São 349 milhões de reais. Um plano de investimentos Viva a Cultura Carioca. E com detalhe, 40% dos patrocínios acima de 300 mil reais devem ser destinados à Zona Norte e à Oeste, não incluindo a Barra da Tijuca e as favelas da Zona Sul e do centro da cidade. E para tocar todos esses projetos, um carioca da gema, tijucano da gema, que de tão tijucano nasceu no dia do aniversário do bairro, 7 de julho. Meu entrevistado hoje é um diplomata que já foi ministro da Cultura e agora é secretário de Cultura aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou conversar com Marcelo Calero. Seja bem-vindo, Calero. Muito obrigado, Mônica. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, com toda a tua audiência. Pois é, 349 milhões depois de um período tenebroso que a gente passou. Deixamos de ter Ministério da Cultura, não tínhamos editais, a Prefeitura também parou de patrocinar, de incentivar a cultura e agora temos esse investimento recorde, graças a Deus, com 10 projetos. Que projetos são esses? O que a gente vai fazer? Olha, Mônica, primeiro a gente precisa pensar, né? A ideia de fazer um pacote de investimentos era para que nós tivéssemos primeiro uma visão ampla de onde a Prefeitura estava colocando esse dinheiro, que está vindo também do governo federal, é importante dizer, da Lei Paulo Gustavo, da Lei da Aldir Blanc. Então a ideia era ter um pacote em que a gente tivesse a harmonização das diversas iniciativas, né? Então daí a ideia de se fazer um plano de investimento, para que quando nós pensássemos num projeto como, por exemplo, Ações Locais, que tem como objetivo financiar pequenas iniciativas culturais nos bairros, nós não descuidássemos também das nossas bibliotecas. E aí a gente tem o projeto Bibliotecas do Amanhã. São 10. Vamos listar esses 10. Vamos ver se eu vou conseguir. Sempre vai faltar um, né? Temos o Ações Locais, temos o Cultura do Amanhã, o Bibliotecas do Amanhã, temos o Pro Carioca Audiovisual, o Pro Carioca Linguagens, o Pro Carioca Inovação, o Pro Carioca Diversidade. Vamos lá, Viva o Talento, o Bastidores. Claro que sempre falta um, né? Daqui a pouco a gente lembra dele. Mas tudo bem, já fomos aí na maioria. É isso. E as zonas de cultura. Faltou zonas de cultura. Olha pronto, aí. Lembrei, os 10. Mas essas 10 linhas de ação, elas têm cada uma, é claro, um objetivo. Cada uma delas tem um público-alvo. Porque eu sempre falo o seguinte, a Secretaria de Cultura ela precisa pensar na cadeia produtiva da cultura como um todo. Eu preciso pensar em quem está começando, eu preciso pensar em quem já tem a carreira um pouco mais avançada. Eu preciso pensar também nos consolidados, Mônica, porque a questão é a seguinte, eu sempre falo isso, a indústria da cultura ela é intrinsecamente deficitária. Então a Prefeitura precisa agir para estimular todos esses perfis. Então essa história de que não precisa do poder público, vai buscar patrocínio privado, tudo isso não é bem assim, Não né? é bem assim, não funciona dessa forma. Não é assim. É isso, nós precisamos dar diversas ferramentas. E mesmo assim já é difícil, né? Porque nós infelizmente ainda temos uma cultura no Brasil, e é cultura no sentido de hábito, né? De costume, de prática, que é muito difícil nós termos um mecenato, né? Ou seja, empresas e pessoas privadas, né? Pessoas físicas, patrocinando projetos culturais simplesmente porque acreditam naqueles projetos. Então, daí, por exemplo, o incentivo fiscal é muito importante. Eu fico muito preocupado quando eu vejo gente boa, às vezes, criticando mecanismos como a Lei Rouanet ou como a Lei do ISS, que nós temos aqui no Rio, mecanismos que existem em todos os lugares do mundo. Então, as pessoas falam assim, às vezes querem comparar banana com maçã. Porque Hollywood não precisa de incentivo. Precisa sim. Tem um caminhão de incentivo fiscal. E tem. Né? Até porque, aproveitando aí o exemplo que eu dei,
Nós precisamos enxergar a cultura como um elemento, como uma ferramenta, inclusive de consolidação da nossa imagem. Pois é, e na pandemia, e eu gostaria de ressaltar isso, na pandemia, a gente viu como a cultura é importante, é um item essencial. Quem sobreviveria, quem aguentaria aquele tempo todo se não fosse a cultura, se não fossem as lives, os shows, as peças online, ler um livro, ver um filme, as plataformas de streaming, enfim, tudo isso é item essencial, sim, né? Exatamente. A cultura que nos torna, primeiro, um povo, né? Ou seja, faz com que essa população num determinado território, num determinado tempo, ela tenha uma identidade. E mais do que isso, ela que nos faz até humanos, porque é intrínseco à nossa humanidade a criatividade. E a criatividade se expressa por meio de experiências sensoriais, que aí mais ou menos é o conceito da cultura, que se materializam em formas como a música, como a dança, como o teatro. E uma coisa muito bacana que eu achei desses projetos, vocês criaram os projetos a partir de consultas aos fazedores de cultura, né? Como vocês chamaram, fazedores de cultura, e a população em geral. Como é que foi esse processo de consulta, essa escuta dessas pessoas que fazem a cultura, que elas influenciaram nesses projetos? Mônica, assim, eu sempre penso o seguinte, quando a gente define uma política pública de cultura, nós precisamos pensar em 3 pilares. Primeiro, você consultar quem faz cultura, os fazedores, como você bem pontuou. Depois, nós não podemos esquecer do público-alvo, né? A população em geral, quem vai consumir aqueles produtos, quem vai ter acesso a eles, né? Quem vai buscar entendê-los, experimentá-los. Em terceiro lugar, o próprio repertório da Secretaria. Nós temos a Secretaria Municipal de Cultura como um órgão consolidado, já tem basicamente 40 anos. Né? Então, a Secretaria de Cultura ela tem todo o seu arcabouço, todo o seu repertório, as experiências administrativas que ela traz. Então, esses 3 pilares fazem com que nós tenhamos muito mais desenvoltura em desenhar um programa, né? E aí nós utilizamos ferramentas muito modernas de consulta, consulta pública, por exemplo. Hoje a prefeitura tem lá um instrumento que você coloca determinado documento para consulta e você recebe uma série de sugestões, todas já esquematizadas, para o gestor poder ter acesso àquilo que a população está pensando e responder facilmente, ó, isso dá, isso não dá por conta disso. Quer dizer, não é só você oferecer, dizer o que a população vai consumir, ela dizer, eu quero consumir isso. Exato, exato. Então, e aí é isso, a gente consegue construir programas muito mais robustos. No final das contas, quando você passa por esse processo de consulta pública, por esse processo de consulta aos fazedores, quando você olha o que a Secretaria já fez, você consegue amalgamar isso, os programas ficam muito mais sólidos. Uma outra coisa muito bacana que eu até citei na abertura, 40% desses recursos vão para a Zona Oeste Raiz, que não é Barra da Tijuca, para aquela Zona Oeste que precisa ter mais, tem menos essas atividades culturais, embora tenha produção e tenha potência, para a Zona Norte e para as favelas da Zona Sul e do Centro, né? Muito bacana vocês... Por que vocês resolveram destinar essa verba carimbada, digamos assim, para essas áreas da cidade? Nós trouxemos aqui para a lei do ISS especificamente, porque os outros editais já têm cota própria, né? Uhum. Especialmente o edital de ações locais. No edital do ISS, o que a gente via era muitas vezes uma concentração em determinadas zonas da cidade. Então, o secretário Faustino já tinha começado esse processo, ele tinha colocado um número lá de 30% para todos os patrocínios que fossem superiores a 300 mil. Necessariamente 30% deveriam ser destinados a essas regiões da cidade, onde há mais dificuldade dos produtores conseguirem acesso às empresas. E agora nós aumentamos um pouco o sarrafo. E aí colocamos que 40% dos projetos necessariamente tinham que ser investidos na Zona Oeste e na Zona Norte, menos a Tijuca,
porque a Tijuca faz parte da AP2, né, como a prefeitura divide a cidade, que está junto com a Zona Sul por questões sociais e econômicas. Tem uma verba carimbada também para o audiovisual, 34 milhões. E aí no audiovisual tem um dado que eu achei muito bacana, que foi no ano passado, a gente teve tantas filmagens, a gente teve 7.000 dias de filmagem no Rio de Janeiro, né? Se equiparando a Madrid, a capital da Espanha, e só perdendo para Paris, mas também não de muito, com 10.800 horas. E aí você foi a Cannes, Festival de Cannes, apresentar o nosso audiovisual e quer fazer do Rio a capital da sétima arte. É isso. Um projeto muito ambicioso, não é não? Muito ambicioso, Mônica, muito ambicioso. Mas a gente acredita muito nele, né? O prefeito, desde o início da nossa gestão, tem pedido que a gente reforce a nossa presença no audiovisual, porque é uma indústria que, em primeiro lugar, vamos falar aqui em português claro, envolve muita grana. Tem muita grana circulando no audiovisual. As pessoas têm consumido muito audiovisual. Não só no cinema, mas no streaming, sobretudo, né? Muito, né? Todo mundo agora paga 5, 6, às vezes 10 assinaturas de diferentes streamings. As pessoas estão consumindo muito conteúdo audiovisual. E o Rio tem uma posição privilegiada, porque nós somos um cenário lindo, né? E temos aqui importantes, digamos, stakeholders, né? Protagonistas dessa cadeia. Então vamos trazer Netflix, Amazon, todo mundo para fazer séries, para fazer filmes, para fazer documentários. Exatamente. Então a prefeitura incentiva, a prefeitura tem todo um mecanismo, né? E por isso nós fomos a Cannes. Lá as pessoas lembram muito do glamour do tapete vermelho, só que aquilo ali é só uma cerejinha do bolo. Cannes, na verdade, é uma grande feira de negócios. Igual a gente vai em qualquer feira que acontece, né, de diferentes segmentos econômicos, Cannes é igual. Só que você tem lá os estandes das cidades, dos países que querem receber investimentos, né, para esse setor. E a gente já teve algum resultado concreto dessa sua ida lá? Alguma parceria? Alguma coisa que a gente, pelo menos, vislumbre? Olha, a gente esse ano está recebendo é como se fosse um treinamento, uma parceria com a França, para os nossos cineastas, para os nossos técnicos aqui do Rio. Esse treinamento começa agora em setembro, antes do Festival do Rio. Os filmes, a gente já planejou para o próximo ano uma participação muito mais intensa, ou seja, os filmes produzidos no Rio de Janeiro vão ter ali uma vitrine especial. E, sem dúvida alguma, nós temos alguns marcos, né, como, por exemplo, o Festival do Rio. Nós precisamos entender isso. Quando a presença institucional da cidade ela se dá, os nossos eventos relacionados ao audiovisual e a nossa cadeia fica muito mais sólida, fica muito mais robusta. Então essa foi a intenção da nossa participação e eu acho que a gente está no caminho certo. Eu quero falar de um projeto que eu me apaixonei, eu achei muito bacana, que é o Cinema Carioca Nova Brasília, que é o primeiro cinema em uma comunidade no mundo. É isso. Como é que está esse projeto e vamos expandir para outras comunidades? Quais são as perspectivas? Que eu achei um projeto muito bacana. É muito legal. Lá o Cine Brasília fica perto da Nave do Conhecimento, é Nova Brasília, né? Fica perto da Nave do Conhecimento. A gente tem ali como se fosse um parque de equipamentos municipais. Dá muito certo. É uma operação que não é, claro, barata. Por isso a gente tem algumas limitações em fazer uma expansão. Mas a boa notícia é que nós vamos renovar todo o parque exibidor, né, do cinema. Nós temos que atualizar a tecnologia e vamos fazer isso, inclusive, com recurso da Lei Paulo Gustavo. Na Nova Brasília. Na Nova Brasília. E qual é a próxima comunidade que vocês vão aportar? Não está ainda no nosso planejamento. Como falei, não é uma operação barata, né? A ideia é que a gente possa consolidar, e aí por isso nós temos aquele outro projeto Cultura do Amanhã, os equipamentos de cultura que já existem. Porque é muito difícil, Mônica, assim, nós termos um teatro, um centro cultural, um museu, tem um custo para a prefeitura, um custo para os cariocas que não é trivial. Então, o prefeito nos pediu que consolidássemos aquilo que nós já temos e reformássemos aqueles equipamentos que já estão operando, para que nós garantíssemos a qualidade, a segurança, o conforto, né? Então, vou dar um exemplo aqui. As areninhas cariocas. Foi um projeto que deu super certo. Nós tínhamos as lonas
As lonas eu vou falar Então ainda vamos falar delas, depois. que elas são, não, mas pode falar das areninhas, depois a gente fala das lonas. As areninhas são a evolução das lonas, né? Porque as lonas vêm da época da Rio 92, imagina, estão completando aí 30 e tantos anos, né? 30 anos no caso. A secretaria na Idade da Loba, as lonas balzaquianas, né? Isso. São todas mulheres, secretarias, lonas. Isso, exatamente. A nossa cadeia de comando também quase toda feminina, mas as lonas, elas precisavam passar por um reshape, elas precisavam ter um novo momento, porque a lona, até fisicamente, como o nome já está dizendo, é uma lona. Então, se você não a reforma, se você não traz novas tecnologias, ela fica sem uso, né? Então, nós começamos na outra gestão do prefeito Eduardo Paes, em 2016. A primeira foi a de Bangu, sua terra. A lona cultural Hermeto Pascoal virou uma areninha, né? Inclusive eu estive lá no final de semana, mas ela virou uma areninha e a partir disso todas as lonas foram sendo transformadas em areninhas. Agora a gente vai entregar a areninha da Maré, Herbert Viana, vamos começar as obras da areninha de Anchieta e a areninha de Jacarepaguá, Jacó do Bandolim. E a gente teve um evento maravilhoso na loninha, então, Fernando Torres, que foi a leitura da Fernanda Montenegro, lendo Nelson Rodrigues, um espetáculo maravilhoso que eu vi no Teatro do Jockey, amei, de graça para as pessoas. Exatamente. Eu achei tão significativo isso, tão bacana. É um texto maravilhoso, eu adorei o espetáculo. É muito bom, com a nossa rainha, que é a dona Fernanda Montenegro. Maravilhoso. Né? E a boa notícia é que a Arena Fernando Torres também vai ser reformada. A Arena já tem 10 anos, está na hora de ganhar também um banho de loja, né? Pois é, eu achei essa iniciativa, assim, muito bacana, muito mesmo. Calero, você costuma dizer que tem 2 mantras na sua secretaria: diversidade e democratização. Como é que se dá isso na prática? Olha, Mônica, quando a gente fala de diversidade, nós temos 2 preocupações, tá? Vou desdobrar um pouco. Quando a gente fala de diversidade, é tanto a diversidade dos projetos que nós buscamos apoiar, então eles precisam refletir toda essa diversidade cultural carioca, esse leque de iniciativas de criatividade que nós temos, número 1. E número 2, a diversidade da equipe. Eu fiquei muito impactado, sei lá, uns 5 anos, eu vi uma palestra do Barack Obama e ele falava o seguinte, que quanto mais gente diferente você põe na tua mesa de decisão, maior a chance da tua decisão ser a correta. Porque cada pessoa com a sua trajetória, com a sua experiência, ela vai dar um bizu sobre aquela decisão que tem que ser tomada. É verdade. Porque aí você evita ter o chamado ponto cego. É verdade. Se você bota só gente que pensa igual, só gente que vem do mesmo lugar, todo mundo vai estar ali condicionado pela sua vida, pela sua história, né? E a democratização, né? Assim, nós sabemos o quanto é difícil para muita gente acessar um edital. Edital, a palavra já é meio esquisita, né? Então, a Prefeitura e a Secretaria de Cultura trabalham por meio de editais. Isso que você falou de acessar os editais, nós vamos falar no próximo bloco. A gente falou aqui de financiamentos em várias áreas da cultura. Você que faz cultura, você que conhece alguém que faça, fique com a gente que o Marcelo Calero vai explicar como se inscrever nesses projetos. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com Marcelo Calero, secretário de Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro. Calero, a gente falou no primeiro bloco, terminou o primeiro bloco falando disso, como as pessoas podem fazer para acessar esses editais. Os primeiros já acabaram as inscrições, mas vamos ter outros, né? Vamos ter outro esse ano ainda, 2 editais ainda para serem abertos esse ano, mais ou menos em setembro a gente acredita, porque dependemos da regulamentação da Lei Aldir Blanc, que é um recurso que vem do governo federal para os municípios. O que é importante a gente dizer, Mônica? 2 coisas. Primeiro, assim, edital nós sabemos que tem uma burocracia, até a palavra, como eu falei, ela dá uma hostilizada, né? Uma palavra meio burocrática, assim, administrativa, edital. E, naturalmente, as pessoas
tem dificuldade, às vezes, de fazer o seu projeto. O cara tem a ideia, já executa, mas tem dificuldade de botar no papel, né? A própria documentação, que é uma exigência dos órgãos de controle, enfim. Então, qual é o segundo passo que nós estamos dando? Tratar de fazer com que esses editais sejam o menos burocratizados o possível. E aí nós vamos para uma coisa que a gente chama de busca ativa, que é bem interessante, e depois também... A busca ativa vai ser como? Vocês vão identificar as pessoas que podem participar, têm potencial para participar e vão chamar. É isso. Essa busca ativa ela acontece sobretudo no nosso edital de ações locais, que é destinado a iniciativas de pequeno e médio porte que acontecem nos territórios, nos bairros, né? Então, nós temos um time de articuladores, esse time vai a campo e conversa mesmo lá com alguns articuladores. Esses articuladores buscam protagonistas da cena cultural, trazem eles para a inscrição do edital, pedem que eles indiquem outras pessoas. E a gente vai, assim, inclusive ajudando a essas pessoas a fazerem o descritivo das suas atividades. Mas não é só isso. O edital de ações locais, ele é muito baseado na oralidade. O que isso quer dizer? Eu tenho, inclusive, uma fase em que eu dou a oportunidade, em inglês se chama pitching, né? Mas é como se fosse uma amostra. Eu dou a oportunidade da pessoa mostrar a sua arte, a sua cultura, aquilo que ela faz, o seu fazimento para o jurado. Então, ela não tem que estar tão preocupada em escrever uma coisa, né, que fique um trabalho acadêmico, não. Ela vai ter a oportunidade de mostrar ao vivo e a cores aquilo que ela faz. Então, ela vai ter, digamos, a certeza de que vai ser julgada não por aquilo que ela foi capaz de colocar no papel, mas sim por aquilo que ela é capaz de produzir efetivamente, né? Galera, agora eu quero falar de um equipamento da Secretaria que foi muito criticado quando construído, chegou a ser apelidado de elefante branco e agora está lá com a sua plenitude, a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, liderada pela superfazedora Daniela Santa Cruz e cheia de programações, aberta para vários tipos de públicos, de várias origens, enfim, da cidade toda. Tivemos agora a Expo Favela lá, né, que a Band participou também. E a Cidade das Artes agora está no seu total esplendor, né? A Cidade das Artes, ela, ao contrário, ela passou por um ciclo de boas gestões, né? Inclusive durante a administração anterior. E precisamos dizer isso, né? Porque realmente foi um equipamento que custou a ter a sua vocação, digamos, delineada, né? E hoje nós temos aí várias possibilidades na Cidade das Artes, né? Então, eu acho que a integração cada vez maior da Cidade das Artes com a comunidade da Barra da Tijuca e com a cidade como um todo, a Zona Oeste, sobretudo. As pessoas vão de BRT, né? É um acesso fácil também, né? Então, eu acho que nós temos trabalhado muito na diversificação daquilo que é a Cidade das Artes. Nós não estamos reinventando a roda, né? Isso é um processo que já começou há alguns anos. Então, nós estamos reforçando essa vocação de ser um lugar múltiplo. Um lugar em que você tem uma sala de concerto, em que você tem uma grande sala, né, com a capacidade para mais de 1000 pessoas, em que você tem uma biblioteca, uma sala de exposição. Então, tudo acontecendo no mesmo lugar, né, como se fosse um parque temático da cultura. Nesse sentido aí, tem aquela casa maravilhosa da Rio Filme em Laranjeiras, né? Exatamente. É um casarão histórico lindo, maravilhoso. Poderia ser aproveitado, por exemplo, saraus, né? Ali, Mônica, já é uma demanda antiga da população de Laranjeiras para um centro cultural municipal, que as casas casadas não sejam apenas sede de burocracia. E é por isso que o prefeito nos deu essa missão de criar ali o Centro Cultural José Wilker. Vai ser um centro cultural destinado ao cinema nacional, ao audiovisual, um centro de referência do audiovisual carioca. Nós planejamos inaugurar no início do ano que vem, então essa também já é uma novidade. Não é tanto um furo, porque já estava na programação, já tinha sido noticiado, mas de toda sorte a gente deve inaugurar no início do ano. É isso que a gente gosta, de novidades, de boas novas e de furos também, se puder, né? É isso. Então, nesse clima de novidades, de boas novas, de furos, vamos para o nosso ping-pong final.
Se o Rio de Janeiro fosse um filme, qual seria? Olha, eu vou falar o seguinte, tem vários filmes que falam sobre a nossa cidade, né? Então Sim. acaba sendo é inevitável pensar nesses filmes que falam sobre a nossa cidade. Mas para não me comprometer, né, para não escolher um filme que tem um Político, ator, um diretor, né? e tal. É secretária, política, isso. deputado? Eu vou escolher uma animação, Rio. Né? Eu acho que poucos filmes... muito bacana. Poucos filmes, eles sintetizam tanto o jeito de ser carioca, né, como esse filme Rio. E o que é mais interessante, Mônica, um dado pessoal. Quando foi lançado o filme Rio, eu morava fora. Eu morava no México, eu estava na Embaixada do Brasil no México. E eu vi o quanto o filme Rio foi importante para repercutir, né, disseminar, divulgar a nossa cidade e o nosso jeito de ser. Porque ele conseguiu chegar em vários estratos sociais, né? Foi um sucesso no exterior e o meu trabalho de diplomata brasileiro ficou muito facilitado por conta desse filme. Agora vamos às indicações do secretário de Cultura. Um livro. Olha, livro é inevitável falar do meu autor preferido, que é Lima Barreto. Então eu vou indicar o maior clássico dele, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Às vezes a gente esquece dos clássicos, então não se esqueçam. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. Uma música. Posso falar duas? Pode. Se Todos Fossem Iguais a Você, Vinícius e Tom, e Codinome Beija-Flor, do nosso Maravilhosos. Um poeta do nosso tempo, né? Cazuza, né? É isso. Cazuza tem que ser muito celebrado. Cazuza faleceu no dia do meu aniversário. E eu já produzi até um texto sobre isso, né? Porque meus pais eram muito fãs do Cazuza. Então eu falo que é o ano que eu não tive comemoração, 1991. Um equipamento cultural que mora no seu coração. Teatro Carlos Gomes. Para falar um da rede. Agora tem um que não é da nossa rede, que eu também queria... Teatro Carlos Gomes está em obra, inclusive. Vamos entregar, se Deus quiser, até maio do ano que vem, junho do ano que vem. Mas o Real Gabinete Português de Leitura, quem não conhece, precisa conhecer. Maravilhoso, É um lugar espetacular. E vou um terceiro, tá? Museu do Pontal. O novo Museu do Pontal tá fantástico. Uma poesia. Você gosta de poesia? Eu gosto de poesia. Tem uma que eu gosto muito, continuando aqui num carioquíssimo diplomata, Vinícius de Moraes, Dia da Criação. Quem não conhece, joga no Google, vai gostar. Um evento imperdível. Carnaval carioca, não há dúvida. Uma frase que te define. Uma frase que me define, Mônica. Olha, eu vou roubar essa frase dos bombeiros. Nada do que é humano nos é indiferente, né? Eu gosto muito dessa frase. Maior orgulho da vida. Ser secretário de Cultura do Rio de Janeiro. E um sonho. Sei lá, ver a cidade mais integrada, né? Cidade que o Zueni falou, partida, ela continua cada vez mais partida, né? O território está muito fragmentado. Então, acho que ver toda essa riqueza do Rio de Janeiro cada vez mais fluída no território é um sonho. Muito obrigada pela sua participação, Calero. Obrigado a você, Mônica. Foi um Obrigado prazer pelo convite. conversar com você aqui no Gente do Rio. O prazer foi meu. E com essa entrevista, a gente termina a 6ª temporada do Gente do Rio. Em outubro, a gente volta com a 7ª temporada. Até lá e um beijo!